Olá pessoal, aqui é o professor Estevão e nesse vídeo a gente vai realizar um exercício para ver na prática como que o conteúdo que nós estamos abordando nesse nosso e-book ele se apresenta, para os licenciados em geografia. Então esse tipo de exercício você vai poder encontrar em concursos públicos, em processos seletivos, em avaliações do ENAD, etc. Nesse caso aqui, eu trouxe um exercício do ENAD de Geografia de 2014, que ele é um exercício bem bacana. Vamos ver o que ele diz no enunciado. Os dados geográficos tornam-se mais significativos quando observados num contexto espacial. Beleza. Por isso, o geógrafo utiliza-se da cartografia para visualizar a distribuição espacial dos fenômenos, como pode ser observado no mapa a seguir, e que ele apresenta um mapinha para a gente, ok? Como que a gente sabe o tema desse nosso mapa? Bom, eu falei para vocês que o título é a primeira informação que deve ser lida. Mas nesse caso, o nosso mapa não tem um título, ok? Isso é um erro grotesco, mas o exercício ele apresentou para a gente dessa forma. Então, se o meu mapa não tem um título, como que eu sei o tema dele? Eu vou ter que olhar na legenda apresentada no meu mapa, ok? Porque a legenda ela vai mostrar a classe e o tipo de fenômeno que eu vou ter representado aqui no meu produto cartográfico. Então vamos lá. O que está escrito no título da classe desse meu mapa? É a densidade demográfica em 2010, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Gente, vamos olhar o seguinte. Aqui nós temos a presença de 3 classes de densidade demográfica. A mais baixa é daquela que varia entre 0,13 km por 0,13 habitantes por quilômetro quadrado até 15,71. Então, todas as áreas pintadas de um amarelo mais clarinho têm entre 0,13 habitantes a 15,71 por quilômetro quadrado, ok? Em segundo lugar, nós temos a classe, essa laranjada aqui, que corresponde às áreas que possuem entre 15,71 habitantes até 38,5 por quilômetro quadrado. A gente percebe que é uma área mais rarefeita, ok? E em terceiro lugar, nós temos a terceira classe, que é a que apresenta uma densidade demográfica mais alta, que é a que varia entre 38,5 e 13.024 habitantes por quilômetro quadrado, que é essa área mais escurinha, localizada principalmente nas capitais e na área litorânea. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, e o exercício ele vai pedir o seguinte: qual afirmação corresponde à classificação correta do mapa apresentado acima? Bom, existem várias formas de nós classificarmos um mapa. Várias formas. Tudo bem? A gente pode classificar quanto ao tipo de informação, quanto aos símbolos utilizados na legenda, etc. Então a gente tem que pensar a classificação desse mapa em termos das opções oferecidas pelas alternativas aqui do enunciado do exercício. Às vezes, a classificação exata que nós temos na nossa cabeça, ela é generalizada na presença, nas opções oferecidas pelo exercício. Então a gente tem que dançar conforme a música. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira característica que nós temos aqui para classificar o nosso mapa é se ele pertence se ele é um mapa do tipo quantitativo ou qualitativo. Gente, para nós sabermos se o nosso mapa ele é qualitativo ou quantitativo, nós temos que pensar na seguinte relação. O meu mapa ele apresenta apenas a diferença entre as áreas ou ele permite nós sabermos a quantidade dessa diferença existente entre as áreas representadas. Se a gente observar na nossa legenda, nós vamos ver que nós temos a informação do intervalo, ok,
do intervalo numérico que existe entre as áreas classificadas de acordo com a sua densidade demográfica. Então, essas áreas mais amarelinhas, elas possuem uma densidade demográfica entre 0,13 e 15,71 habitantes por quilômetro quadrado. Esse é um tipo de informação que é quantitativa, ok? Apresenta aí uma quantidade, ok? Não apresenta apenas uma relação de diferença, que uma área é diferente da outra, mas apresenta que essa diferença está baseada numa quantidade. Então, neste caso, esse mapa da densidade demográfica, ele não é do tipo qualitativo, tudo bem? Ele apresenta um tipo de quantidade. Agora, se essa quantidade está representada da forma mais adequada, aí já é outra história, ok? Bom, segunda opção que a gente precisa observar. O mapa, ele é coropleto ou numérico? Vamos pensar o seguinte, o que é um mapa coropleto? É aquele que representa as áreas com diferentes cores, tudo bem? E um mapa numérico é aquele que representa as áreas com diferentes números. Nesse caso, qual foi a estratégia utilizada para a representação das áreas? A diferença de cores, ok? A gente não tem um número aqui indicado no nosso mapa. Na legenda ele apresenta o intervalo com o uso de números, mas no meu mapa não. No meu mapa nós temos uma representação areal com cores diferentes. E aí ele diz o seguinte, outra opção, mapa quantitativo coropleto adequado para representar distribuições espaciais de dados no que se refiram a áreas. Ok, aqui ele apresenta a divisão de áreas por densidade demográfica. Agora, na nossa alternativa C, ele diz mapa quantitativo numérico com distribuição de pontos de acordo com o fenômeno representado. Não, a gente não está distribuindo por pontos a densidade demográfica. A gente está generalizando de acordo com a área que existe no território brasileiro. Provavelmente aqui é uma divisão por município, mas como nós não temos um título no nosso mapa, a gente não consegue ter essa informação. Tudo bem? Honestamente falando, esse é um exercício que eu considero mal elaborado, porque se nós observarmos essa estratégia que nós temos aqui de representação das áreas com as diferentes densidades demográficas, ele apresenta uma diferença na hierarquia, ok? Ele apresenta uma hierarquia nessas áreas representadas de acordo com a densidade demográfica. Mas a gente não consegue estabelecer uma diferença exata de quanto que é essa diferença, ok? De qual que é a proporção entre esses elementos. Só que a resposta que mais se adequa, né, à opção que nós temos aqui do exercício mais próxima do resultado, né, daquilo que nós temos do mapa, é a alternativa A. É um mapa quantitativo, coropleto, adequado para representar distribuições espaciais de dados que se refiram às áreas. Beleza, gente? Então é isso daí. Bons estudos a todos.